Salve, salve, gurizada! Tá começando mais um Capivara Talk. Antes de mais nada, deixa um like aí no vídeo. Se você não for inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal, beleza? Galera, quem nunca imaginou, de repente, um dia acordar e mudar de vida num passe de mágica, num estalar de dedos? Que mulher nunca pensou, quem sabe, em um dia ser, entre aspas, resgatada por um príncipe? Quem sabe um príncipe árabe cheio de posses e riquezas? A gente está em 2025 e esses golpes ainda acontecem e cada vez mais, né? Em relação às plataformas digitais, a tecnologia vai aumentando, os golpes vão ficando mais sofisticados. E para isso, hoje a gente está contando aqui no nosso podcast com um mestre em desvendar esses golpes do amor aí da internet, que é o Joseph do canal Shakeflix. O Joseph que no TikTok tem bombado aí, porque ele tem ajudado muitas dessas mulheres em relação a mulheres que sofreram algum tipo de golpe, que buscam alguma ajuda, e ele faz essa divulgação. E além disso, a gente tem também a presença do Paulo, que é especialista em TI e segurança cibernética, né, Paulo? Para a gente dar uma conversada. Joseph, antes de mais nada, como que você entrou nesse mundo? O que te levou a esse caminho aí no TikTok? Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Por estar fazendo parte aqui do Capivara Talk. E obrigado pelo mestre, né? Estamos aí no caminho, né? No aprendizagem. E com base nesse aprendizagem que a gente quer compartilhar também, né? Com os internautas, ao ponto de ajudá-los a evoluir, né? Ao mesmo tempo que a internet vem para juntar as pessoas, ela também tem uma lacuna, né? E que daqui a pouquinho eu já explico que lacuna é essa, né? Mas muito obrigado, tá? Pelo convite. Então, assim, eu comecei, na verdade, a trabalhar na internet. Eu não expunha a minha vida antigamente, né? Isso uns 7, 8 anos atrás. Eu até cheguei a criar um canal no YouTube, mas para falar sobre a parte turística de Curitiba, gastronômica, cultural de Curitiba. E saía pela cidade fazendo vídeos, né? De Curitiba. E até que uns 3 anos atrás, até inclusive o Paulo falou assim pra mim assim, vamos entrar na plataforma do TikTok. E eu falei assim, será? Porque eu já tinha passado por uma experiência não tão agradável em 2019, bem no comecinho, né, da plataforma. E era só dancinha, era meme, era brincadeira, né? Eu falei assim, eu não tenho esse perfil. Não tenho esse perfil, não vou me adequar. E até cheguei a cancelar na época, né, a conta que eu tinha. Passado alguns anos, o Paulo falou assim, então não tá na hora de entrar na plataforma novamente, para conhecer que muita coisa mudou de lá para cá. E eu tinha uma resistência, uma certa dificuldade para poder entrar. Para mim era só Instagram e YouTube, né? E eu tinha uma resistência com as outras redes. Até que eu criei uma conta. Assim, e até é surpreso a forma que eu comecei, porque foi numa noite, assim, acho que é algo mandado por Deus. Porque foi numa noite de inverno, comecinho do inverno, inclusive, e eu perdia o sono, na metade da madrugada. E eu tinha um compromisso logo cedo, né? Quem nunca perde o sono no meio da madrugada e sabendo que tem que levantar algumas horas, né? A gente fica que fica, né? E daí eu peguei o celular da cabeceira e peguei assim, então vamos... Antes disso, eu sonhei com várias cores no sonho, se misturando como se fossem serpentes. Só que 2 cores eram predominantes, que era o azul e o azul turquesa e o vermelho rubi. Quando eu acordei, eu falei assim, quais são as redes sociais que têm essas cores predominantes? Daí me veio o TikTok. E eu instalei, e quando eu instalei, eu apaguei. Literalmente eu apaguei. Eu dormi com o celular nas mãos. E no outro dia, depois quando eu cheguei em casa, eu pensei, então agora eu vou mexer nessa plataforma para estudar, para ver se mudou alguma coisa ou não, e nem sabia o que ia postar lá. O que eu fiz no começo? Eu salvava todos os Reels do Instagram e repostava lá para poder aprender a mexer. Depois acabaram os Reels. Eu falei, agora, o que eu vou postar nessa rede agora, né? Sendo que eu falo de Curitiba. E daí, num belo sábado à tarde, lembro exatamente os dias. Sábado à tarde, de forma despretensiosa, o que eu fiz? Eu peguei esse aqui, ó. O Tipatinhas não tem a moeda número 1? Tem. Esse aqui, pra mim, eu costumo falar que esse aqui, pra mim, é o meu objeto número 1, que foi aqui que tudo começou. Foi exatamente através desse objeto aqui. Tá? Esse aqui é um perfume árabe, né? Esse aqui é um Hanin.
da marca, né, do Reino de Bahrein. E eu uso, inclusive. E eu falei assim, então eu vou fazer uma resenha desse produto. Coloquei Tem 2 litros de perfume aí dentro? Não. Eu peguei e falei assim, vou fazer a resenha, então, desse produto. Não tinha o que falar, né? Sábado à tarde, mexendo na plataforma, estudando a plataforma. O que eu fiz? Eu coloquei exatamente assim, né? O objeto, como está aqui. Posso simular para vocês? Claro. Exatamente o que estava aqui. Eu coloquei no chão, no meu quarto, peguei o celular mesmo, filmando direto da plataforma, e falei assim, então vou filmar, vou mostrar como que é os perfumes árabes. Peguei e abri. Falei assim, olha só, o perfume árabe tem a caixa, né? Tem um tecido de apresentação, tem a contracaixa, essa contracaixa, tem uma outra caixa, e fui falando, fui narrando e falando. Rapaz. Ô, louco. Mais uma caixa, e aí quando você abre, está o ouro. Muito ouro, inshallah. Né? Foi dessa forma que eu comecei a fazer vídeos lá na plataforma. Esse vídeo bombou. Viralizou. Porque até então eu fui o pioneiro, para não dizer o único até então, dentro da plataforma, de abordar sobre o assunto perfume árabe. Viralizou. Bateu quase 1 milhão de visualizações em tão pouco tempo. E eu até levei um susto, porque até então os meus conteúdos não eram assim, grandiosos, né? Acostumado com o YouTube, acostumado com, né, o Instagram, nunca chegou nesse patamar. Quando começava a pipocar, e era mensagem, era seguidores o tempo todo me acompanhando, eu falei assim, acho que eu fui hackeado. Até falei pro Paulo, acho que eu fui hackeado. Porque não é normal isso. Eu me assustei. E aí o povo querendo saber onde comprar, daí tinha um fornecedor, consegui um fornecedor em São Paulo, que vendia os perfumes árabes, esgotou isso aqui, o Hanin. Até o fabricante chegou a chamar a atenção do fabricante, porque é impossível a América Latina se interessar por um perfume árabe. E o fabricante entrou em contato com esse importador, na época, e falou assim, o que está acontecendo aí no Brasil que todo mundo só quer comprar esse perfume? Esgotaram. Quem tinha em estoque, venderam. Vendeu igual água. E aí as outras pessoas vendo sobre o assunto de perfume, começaram a querer se interessar a falar sobre, né? Então isso aqui é um Eau de Parfum. Depois se quiserem sentir o cheiro, né? Não, presta aí. Curioso, deixou. Os perfumes árabes, ele é assim, a fixação deles é muito grande, é muito forte. Então assim, no primeiro momento, ou você ama ou você não. Porque ele é muito forte, tá? Isso daí tem um pouco de álcool, que é próprio mesmo para perfume, né? Mas a fixação dele dura mais de 24 horas. Eu costumo dizer que gruda no osso. Você toma banho e se sente ainda o cheiro, né? O cheiro é bom. E depois comecei a falar mais, né? Essa aqui, por exemplo, é um atar, né? Um atar é um óleo, que não tem álcool, não tem nada. Ele é puro perfume, tá? Então, então o bicho pega. A fixação é bem maior. E aí eu fui percebendo que as pessoas começaram a querer saber mais sobre a cultura. E eu falei assim, eu nunca fui falar de minha vida pessoal, né? Queria saber mais sobre a cultura. Até então eu só falava de perfumes. Só de perfumes, não falava da cultura. Daí continuou, não foi só esse vídeo. Você não, continuei falando. Cultura árabe. Até então eu foquei só nos perfumes, explicando como funciona, né? As diferenças, né? Do perfume árabe com o perfume europeu, perfume nacional. Comecei a falar sobre, né? Não sou nenhum especialista da área, né? Mas comecei a falar sobre. E aí, conforme foi crescendo a minha conta lá no TikTok, as seguidoras começaram a querer saber mais sobre a cultura árabe. E elas começaram a se abrir. Tanto é que o título Sheik foram elas que me batizaram. Assim, você é nosso Sheik. Assim, então tá, né? Nós não temos aí no Brasil o rei não sei do que, a rainha não sei do que. Então me batizaram como Sheik, né? Sheik Joseph. E aí eu fui estudando, fui prestando atenção qual era a necessidade das seguidoras. Até que chegou no ponto atual, né? Que elas começaram a se abrir contando um pouco da história delas, né? A respeito do envolvimento da cultura árabe, né? Então, basicamente, foi assim que comecei, né? Lá.
e não parei mais. Mas essas tuas seguidoras, têm alguma descendência, alguma ligação com o mundo árabe ou simplesmente foi pela questão de gostarem de perfume ou depois de terem sido vítima de golpe? Ótima pergunta. Assim, a grande maioria, poucas tem alguma relação com a cultura árabe. Aham. Poucas, sabe? De 0 a 10, 2 deve ter. Entendi. Bem poucas, tá? Mas não são árabes mesmo, nem descendentes. São as revertidas. Depois que é isso? O que é revertida? São, por exemplo, brasileiras que, por conta dos golpes, acabam se obrigando a fazer a reversão para o Islã. Nossa. Para poder casar com o suposto árabe lá nos países de origem, né? Aham. E aí, elas fazem a reversão, mas, assim, não é fácil, tá, gente? Fazer a reversão não é uma coisa tão simples assim, tá? Demanda estudo, demanda dedicação. As interessadas, né? Tem que estudar. Depois marca ali uma reunião com o sheikh, né? O sheikh, que é o sheikh da mesquita. E aí ele faz uma série de perguntas a respeito do Islã. Se ela passar, ela tá adepta para se tornar uma muçulmana. Do contrário, ela não vira muçulmana. Só que vem acontecendo um outro movimento nas redes sociais. Até então, o perfil do golpista era masculino. Era homens. Uhum. Né? Então, um árabe que não é muçulmano ou que não é temente a Allah, não é temente a Deus, ele, por exemplo, os egípcios, por exemplo, eles têm uma ideia, é o seguinte, para eles, na cabeça deles, só é considerado haram, o que é haram? Pecado. Se ele tiver toque, se ele tocar numa mulher não sendo casada. Ou ter algum contato com ela. Só que para os egípcios, esse mundo virtual, na cabeça deles, eles não estão tendo contato físico. Então, eles fazem o que pretendem fazer. Claro, nós estamos generalizando, né? Existe egípcios, gente boa? Tem. Mas a proporção de golpistas grande é oriundo do Egito, tá? Então, assim, eles têm na cabeça deles o seguinte, que como não está havendo contato com as mulheres, é algo virtual, está distante, então na cabeça deles não está ocorrendo o haram. Então eles podem fazer o que eles acharem que é certo. Quase um trabalho. Quase um trabalho. Então, ou seja, eles vão, por exemplo, pedir fotos, fazer videochamada, né? Muitos países, videochamada, por exemplo, é proibido. Os celulares não têm essa função. Depois o Paulo pode explicar melhor, né? Como que eles burlam esse sistema para poder fazer videochamada, né? Então, assim, por que as brasileiras é o foco disso tudo? Por quê? Porque eles perceberam que as latinas têm um lado emocional muito aflorado e elas não estudam. O não estudar, o não, por exemplo, saber mais sobre a cultura pelo qual está se envolvendo é fundamental para você não cair em golpe. É fundamental. Se você não sabe o que é permitido, o que não é dentro de uma cultura, você fica vulnerável. Uhum. E as brasileiras não têm essa cultura de estudar. Por que eu digo isso? Eu tenho um grupo fechado exclusivo, tá? Que eu divulgo lá no meu Instagram. Então, as interessadas podem me procurar, né, no particular nas redes sociais, que eu explico como faz para fazer parte do grupo que é fechado exclusivo. Por que é fechado exclusivo? Só mulheres. Porque até então o perfil dos golpistas eram homens. Então não tinha por que eu colocar homem dentro do grupo. Sim. Fazer essa mistura mesmo porque não é um aplicativo de namoro. Não tinha porquê. Então são só mulheres, né? Então é fechado por quê? Porque a gente faz uma prévia entrevista para saber qual é o interesse, qual é o envolvimento delas com a cultura árabe, qual é o motivo delas querer saber mais sobre a cultura. E a partir daí a gente seleciona quem entra e quem não entra, né? Tem dado muito certo. Mais de 1.500 Habibits, ou seja, brasileiras, passaram pelo grupo. Como é? Habibits? Habibits. Isso Que é o que queridas, né? Queridas, é uma forma carinhosa, né? As Habibits. Uhum. Então, mais de 1.500 já passaram pelo grupo. Só que, como eu disse, o perfil do golpe mudou, porque agora tem mulheres envolvidas no golpe também. E são mulheres ou são homens se passando por mulher? Mulheres. Mulheres mesmo. Mulheres envolvidas nesses golpes. Mas as mulheres, elas atuam junto com esses golpes com os homens ou não? Ela tem o golpe dela separado? Tem os dois modelos. É? Tem as que atuam sozinha e tem as que fazem parte de uma quadrilha internacional. E como é? Conta pra nós. Como é que, desde o começo, do approach dos caras, e como que funciona? Então, eles abordam assim, eles primeiro sondam a sua amada, vamos dizer assim, né?
Da onde eles pegam as pessoas? Mídia social. Mídia social. Mídia social. Tá? Então eles atuam bastante no Facebook, no TikTok, no Kawaii. Mas é meio aleatório a escolha da vítima, assim, ou até dá uma que dá certo ou não? Eles vão rastreando ali, assim, essa aqui é vulnerável, eu vou pegar. Essa aqui, assim, eles têm uma... Aí nós vamos ampliar esse leque, né? Uhum. Esse leque do golpe. Tem uns, assim, que estão na internet navegando e aqui, aquela que passar no feed deles e eles gostarem ou invocar com elas, eles passam a seguir e a partir desse seguir tudo começa. Daí elas percebem, nossa, um árabe está me seguindo. Porque muitas brasileiras, quando eu disse assim que elas não estudam, elas não sabem diferenciar um país árabe de um país muçulmano. Porque nem todo árabe nem todo árabe é muçulmano. E nem todo muçulmano é árabe. Sim. Né? Então, por exemplo, uma pessoa nascida no Egito, ele não é árabe, ele é egípcio. Porém, tem o árabe, o idioma árabe como sua língua oficial e o Islã como a sua religião. Né? Da mesma forma, Marrocos. Quem nasce em Marrocos não é árabe, é marroquino. Né? Então, só é considerado árabe as pessoas nascidas nos países, no cinturão árabe, né? Como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Reino de Bahrein, no Kuwait, Arábia Saudita, falei agora. Tem aquele que foi sede da Copa, O Catar. o Catar, né? Então, esses países as pessoas nascidas nesses países são árabes mesmo. Né? Eu até brinco e falo assim, são árabes puro sangue, são os mustangues. Mas, se a intenção, né, da Habibti, da brasileira, é, por exemplo, se relacionar com o homem árabe, então ela primeiro tem que aprender sobre a cultura para ver se vai se adaptar, desde a vestimenta, desde da comida, né, da alimentação, do clima, né, do comportamento, porque um árabe, né, ele pode ter até 5 esposas, no Catar até 5 esposas. Né? Nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita são até 4 esposas. E ela já começa por aí dizendo que não aceito. Ele é só meu, é só meu. Então já começa essa resistência de não saber conhecer, de não conhecer, né, melhor dizendo, e de não respeitar uma outra cultura. Então é por conta dessa resistência que elas têm de querer estudar que começa a dar essa abertura, essa margem, essa brecha para os golpes. Daí tem aqueles que são do Egito, tem um call center do golpe na Argélia. A África é clássico, né? É clássico. Eles davam aquele golpe com fax, que mandavam que eles tinham uma herança para receber, e depois começou a vir por e-mail também, né? Então, assim, tem um call center do Almor, na Argélia, né? Mas todos os funcionários lá recebem diariamente uma planilha. Tipo, é profissional? Profissional mesmo. Quase bate em ponto. Industrial, né? É industrial. Então, eles têm uma meta para eles poderem... Geralmente, essas pessoas que entram na mira são todas de origem das redes sociais. Então, eles pegam um arroba de uma, colocam numa planilha e lá eles começam a agir. Todos começam a agir dessa forma, né? Uhum. Então, de tanto eu falar isso nas redes sociais, eles já perceberam. Então, a forma de atuação deles começou a mudar. Eles começaram a recrutar o quê? Mulheres. Então, hoje tem na internet, no TikTok, algumas começaram a me difamar, né? Falando que eu não sou árabe, que eu sou um golpista, que para entrar no meu grupo tem que pagar, né? As mentorias, claro, as mentorias são toda semana, né? E, claro, tem um valor agregado. Uhum. Um valor de investimento, que é a cultura árabe, né? Uhum. Mas elas estão consumindo o quê? Entretenimento, né? Diferente do que muitas estão acostumadas, que é vender casa, vender carro, né? E são mulheres maduras, não são uma faixa etária de 20, 25, 30 anos. É de 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Tem senhoras de 70 anos para mais que fazem empréstimos consignados. Tem uma que perdeu 100 mil reais. Nossa. Mandou 100 mil reais pro amor. Deixa eu entender esse rolê. O cara, o argelino lá, ou enfim, o egípcio, ele cria um perfil fake, né? E ele ou eles começam a seguir. E ele parte ativamente para conversa, para o contato virtual, ou ele espera essa curiosidade da mulher? Não sei se ter um árabe me seguindo vai me despertar e eu vou dar um oizinho. Não sei se acontece os dois também. É os dois, porque assim, um fator também que contribui para isto é essa imaginação, é essa fantasia que
foi plantada na cabeça das mulheres no Brasil por conta de algumas novelas que tivemos aqui no Brasil, Sim, Caminho das Índias e tal. né? Então, a Jade, por exemplo, né, a personagem, então todas querem ser a Jade. Então, acho que vão encontrar o seu Habib, né? O seu Uhum. Habib e vai ter aquela vida conforme tem na ficção. Só que a vida real é bem diferente, muito diferente. Então, tem, por exemplo, muitas me procuram no privado, né, nas redes sociais, e né, recentemente teve uma lá que, até com um perfil um tanto quanto duvidoso, não era uma foto dela, era uma foto, até mostrei pro Paulo, falei assim, analisa isso aqui pra mim. Ele falou assim, isso aqui parece uma foto feita com uma inteligência artificial. Aí já fiquei esperto, falei assim, não, é um golpista que tá querendo se passar por mulher e quer se aproximar de mim. E até fui um pouco, né, rude com a pessoa do outro lado, falei assim, me poupe, Habibit. Daí ela falou assim, não, é verdade. Eu fiquei em coma por 60 dias, porque a pessoa que eu estava apaixonada destruiu a minha vida. E ela me mandou a foto. Só não vou mostrar aqui pra vocês, porque é muito forte as imagens, né? Aham. Depois eu mostro nos bastidores, né? Já é. Mas toda entubada, toda cheia de cano, ficou 60 dias. Então, ou seja, a pessoa destruiu o psicológico, destruiu a vida financeira, né? Destruiu a vida dela, como todo, né? Outras que vão pro Egito e tem uma que é engraçado, Elas chegam aí pra lá? tem umas que vão. Vende casa aqui, vende carro, faz empréstimo e vai. E chega lá e acontece o quê? Tem uma, por exemplo, que foi pro Paquistão. O Paquistão e o Afeganistão é outro país que não é árabe, né? Aham. E que tem muitos golpistas lá. Muitos golpistas. Tem uma, por exemplo, que vendeu o carro, vendeu o que tinha e foi. Chegando lá, ela chegou no aeroporto, né? Na capital. A pessoa que ela estava acostumada a conversar era a pessoa mesmo, tá? Por videochamada, né? Então ela se sentiu um pouco segura. E junto a ele tinha uma mulher, que era a suposta cunhada. E esta cunhada pegou a bolsa dela, pegou o passaporte, e ela achou um tanto quanto estranho. Ele não tocou nela, porque, né, segundo o Islã, o homem não pode tocar numa mulher se não tiver casado. Chegando lá, eles começaram aí, ele falou assim, temos que apurar, porque se escurecer não vamos conseguir chegar a tempo. Ela achou um pouco estranho. Falei assim, então tá bom, vamos ver que a cidade é grande, né? O trânsito essa hora deve ser também caótico. Foram se afastando do centro. Ela achou que era mais pra periferia. Isso de tuk-tuk, tá? Sabe aqueles tuk-tuk da Índia? Aham. Assim. E aí, chegando lá no local, eles tiveram que descer e foram caminhando. Então tinha uma colina, assim. E nessa colina tinham várias vilas Isso no Paquistão. no Paquistão. Ah, tá. Várias vilas. E falei assim, então vamos ter que subir. Relato dela, né? É assim, foram 2 horas subindo aquele morro, aquela, né, montanha, até chegar naquele vilarejo. Chegando lá, ela viu uma senhora com uma fogueira fora de casa e uma panela, né? Bem simples. E ela falou assim, não acredito. Daí ela falou assim, que lugar que é esse? Daí ela falou assim, aqui que eu moro. Só que no vídeo, ele fazia vídeo na cidade, na casa de um amigo. Para convencê-la de que ele tinha um estilo de vida, um padrão de vida, para convencê-la a ir atrás dele, né? Quando ela chegou lá, era uma casa simples, que dentro da casa não tinha nem piso, era chão batido, né? Então ela teve que dormir, não era nem colchão, era um estábulo, assim, colocado no chão, né? E na primeira noite ela falou assim, meu Deus, era ele na ponta de uma cama, a minha sogra no meio e eu na outra ponta. Quando ela amanheceu no outro dia, as roupas dela, a mala tinham sido abertas pela cunhada, as roupas dela tinham sido queimadas. E daí ela perguntou para a sogra, mas cadê minhas roupas? Nós queimamos. Por quê? Porque essa roupa é de pessoa profana. Aqui não se usa esse tipo de roupa. A partir de agora você vai usar burca. E aí, muito quente o lugar. Então ela, como brasileira, tem o hábito de tomar banho todos os dias. Uhum. Mais de um, né? Às vezes, né? Ela tomando banho todos os dias, aí começou o terror. Por quê? Porque a sogra falou assim, por que você está tomando banho todos os dias? Você tem alguma doença de pele? Porque lá, culturalmente, quem toma banho todos os dias é para quem tem algum tipo de doença de pele. Então, ou seja, ela nem isso ela procurou saber, né? Então, as brasileiras, elas não estudam sobre a cultura. Elas vão simplesmente se jogando, elas vão pela emoção, elas vão pelo amor. Até eu falo assim,
Amor em uma cabana não dá futuro. Cara, me conta como ela voltou. Então, depois eu não tive mais contato, Aham. porque ela sumiu, a conta dela sumiu, ela não entrou em contato mais no privado, né? Porque você falou no começo, já pegaram o passaporte. Pegaram o passaporte. É. Então, não tive mais contato, né? Então, com certeza, deve ter pego o celular dela, porque ela nunca mais entrou em contato. Até mandei uma mensagem no privado Tá lá. perguntando, mas não tive resposta até agora. Se eu não sei, só fazendo uma parte. Se vocês assistiram um filme da Netflix que eu fiquei impressionadaço, e é fato real também, chamado O Homem Cabra. Não assisti ainda. Fazem a mesma coisa, só que com homens. Eles propõem trabalho, chega no avião, vem um árabe lá, Uhum. pega os passaportes, não falam a língua, sobe no carro, leva lá para os confins, salto, agora vocês vão cuidar de cabra aqui no meio do deserto. Cara, procura no Netflix esse filme, O Homem Cabra. É uma história muito parecida com isso aí, real, assim, né? Falando assim, né? Contando assim, muita gente não acredita. Assim, não é normal, Cara, não é possível que isso em pleno 2025 Sim. Exato. isso esteja acontecendo. Porque a mídia tradicional, ela não aborda o tema como tem que abordar. Ela fala do golpe do amor, né? Enfim, daí até tem ali a MTV, que tinha aquele programa, depois até passou na televisão, né? Num programa, Catfish. né? Numa TV aberta, né? No Brasil. Mas o que tem acontecido, nada se compara a esse programa. Esse programa aí tá desatualizado, né? Então hoje tem mulheres que colocam um lenço na cabeça se fazendo passar por muçulmana só para ganhar confiança das outras mulheres. Tem umas que tem um grupo copiando o meu trabalho, do grupo fechado exclusivo, mas nesse grupo elas alegam dizendo, eu vou arrumar marido para vocês, para isso você precisa fazer a reversão. Isso, ela faz parte do golpe também, ou não? Faz parte do golpe. Porque elas daí se interessando a fazer a reversão e as que conseguem, estas brasileiras, né, que prometem um casamento, tem pessoas lá do outro lado. Entendi. Entendeu? E as pessoas do outro lado, o que elas fazem? Elas pegam, mandam dinheiro para financiar a passagem e a viagem desta, revertida, e ela vai. Chegando lá, ela vira o quê? Escrava? Alguma coisa assim? Escrava. É tráfico. Tráfico de mulheres. Tá? E acontece muito na Turquia, tá? Na Sim. Turquia, o que mais tem muito é isso daí. Eu achava que esse golpe ele era focado em só tirar dinheiro, mas não, a Não. pessoa vai. Agora eles estão avançando mais, porque como muitas brasileiras estão ficando mais espertas e que eu canso de falar nos meus vídeos, árabe puro sangue, Mustang, ele não vai pedir nada para ninguém. Ele não vai pedir nada para uma mulher. Ele pode pedir por um irmão, né? Por um primo, um irmão de religião, né? Um muçulmano. Ó, estou passando por uma dificuldade. A própria religião muçulmana tem essa irmandade, né? Dentro da própria religião. Então, se tiver um irmão que está passando por necessidade, eles ajudam. Mas, assim, homem com homem. Uhum. Até quando acontece, por exemplo, um casamento, que tem casos de sucesso de casamento, né? O homem, quando ele vai oferecer um dote, por exemplo, uma mulher, ele não vai negociar diretamente com ela. Ele vai negociar com uma visão masculina. Ou com o pai, e se na falta do pai, o irmão. Então, é uma negociação de homem com homem. Ó, ofereço tantos $1.000 que é dote para eu casar com a sua filha, a sua irmã, né? O puro árabe, os que têm condições, mas nem todos têm condições, Uhum. né? Esses que têm condições são do Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, no caso Dubai, Abu Dhabi, né? Então, esse puro sangue mesmo. Você sabia o que, por exemplo, em Dubai, a proporção... Por que isso acontece? Onde tudo começou? Começou, por exemplo, em Dubai. Você sabia que, por exemplo, a proporção de homem para mulher é muito desigual? Ah, é? Tipo assim, a cada 10 nascidos em Dubai, 8 são homens e 2 são mulheres. Então, se a regra é, cada muçulmano ele pode ter até 4 esposas, os que conseguem casar com 4. Os pobres estão ferrados, né? Só Não falta pode mulher, pagar. falta mulher para os pobres. Uhum. Os ricos conseguem casar. Agora, os pobres não conseguem. Não sobra mulher, né? Num sentido pejorativo, tá, gente? Sim. Mas, assim, não, não sobra mulher para poder casar. Então, onde que essas pessoas que não têm condições financeiras, para onde que eles vão arrumar mulher? Vão para a internet. E aí eles vão para a internet porque o perfil da mulher brasileira é muito semelhante com a Emirates. A mulher árabe de Dubai e Abu Dhabi. Fisicamente dizendo. Cabelos longos, escuros, né? Uhum. Então,
ele se atrai por isso. E foi aí que tudo começou na internet. Então, nossa, agora mudou tudo na minha cabeça. Eu também tava nessa. É golpe financeiro, e golpe financeiro resolve-se com algumas dicas, né? Mas não, os caras têm interesse na pessoa, de levar ela e não deixar voltar. Sim. Teve caso, por exemplo, outro caso de Habib, tipo, que foi pro Egito. E quando acordou, tava com os espaladrapos aqui do lado. Meu Deus. De um lado só. Perdeu um rim. Tiraram, hein? Caramba. É Então, de assim, tudo, então. de Os tudo. objetivos são variados. O que importa é fazer dinheiro. Fazer dinheiro. É dinheiro. Então, 10 brasileiras, como são tem emoção, né? É mais para emoção, se envolve de ter mais essa questão da fantasia por conta das novelas, Uhum. né? Que passou no Brasil e fica reprisando às vezes, né? Então, isso ela alimenta essa fantasia delas, sabe? E delas não querem estudar. Existe uma resistência, né, Paulo? Existe bastante resistência na hora, principalmente quando a gente vai, como a gente tem um grupo para aplicar mentorias para elas, então é uma resistência muito grande na hora que a gente está explicando. Muitas delas, mas fulana de tal falou que é assim, falou que é assado, já vem com um preconceito, né, formado ali, e a gente tem que fazer igual o Lego, né, ir tirando pecinha por pecinha, desmembrando e reexplicando toda essa questão. Principalmente, o que eu vejo muito, hoje, esse déficit educacional brasileiro também facilita bastante a ação desses golpistas. Porque essas pessoas, geralmente, que são atingidas, lógico, já não tem um desenvolvimento educacional muito grande. Então, para cair em golpe, é muito fácil. Mas eu acho que também vai um pouquinho de baixa autoestima, né? Também. Eles se aproveitam, né? São a aproveitadores. pessoa tá um pouco carente ali e deu uma... Aí tudo bem, daí tem um cara que vai passar o Brad Pitt das Arábias lá e talvez ela, puta, esse é golpe. Mas se é um cara meio normal, como vocês falaram, que o cara se apresenta e é ele mesmo, ela fala, opa, aí tem, né? Aqui pode ser que saia alguma coisa. E quando sair, ela vai lá lavar o E já chão. aconteceu de vocês darem alguma mentoria, algumas dicas, assim, exclusivamente para alguém e dar certo? Não era um golpe ou não? Já tivemos, né, um caso de sucesso, mas Sim. antes eu queria só tocar nesse Aham. ponto que tu falou. Não é só com os homens simples, assim, né? Não é só com baixo, com afegão médio de lá, né? Aham. Acontece muito também dos golpistas fazerem o que a gente chama de deepfake, que é fazer uma filmagem com o príncipe de Dubai. Que tá em moda, tá em alta. Isso. Coitado. Eles utilizam, pegam uma imagem dele, colocam num computador, faz um videozinho, faz uma dublagem, joga na internet e começa a pedir dinheiro, começa a pedir o que eles chamam da antiga carta convite. Carta convite é como se você estivesse dando autorização para eles virem aqui no Brasil. Só que o que essas mulheres não sabem é que a partir do momento que você assina aquilo, você está dando acesso total e a responsabilidade total sua sobre aquela pessoa. Então ela embarcou lá. Qualquer crime que ela cometer de lá para cá, você é responsável por isso também, né? Então... Já teve caso, né, Paulo? Já teve Que caso. brasileira fez um carta convite para um egípcio. Você se responsabiliza por Não. essa pessoa. Não. Tipo, não. Quem manda a carta convite, sim. Sim, É. a brasileira. A brasileira, tá a brasileira, responsabilizada. E daí chegou no Brasil, fugiu, ficou um tempo com ela, fugiu, e aqui no Brasil começou a fazer lambança. E não só isso, o problema também Sobrou pra dessa... Ela vai ter que responder. O problema dessa carta também é que vai os dados, né? Então, tipo, para você montar um documento desse, vai CPF, vai RG, vai endereço. Ou seja, a pessoa se expõe. Isso é um documento oficial. Ele existe. Não existe. É um Ele documento existe. que é válido. Antigamente era muito aceito nas embaixadas. Aham. Agora, de um tempo, com essa Por causa dos com essa golpes. crescente, né? Ah. Então a embaixada do Egito já não aceita mais, né? Do Afeganistão e Paquistão também não estão aceitando. Aí que elas estão desesperadas. Entendi. Por isso que tem algumas minorias no TikTok me caluniando. Porque já procurou a minha ajuda e nós percebemos, né, Pão? Sim. Nós percebemos que ali não era legal, a história não era bacana. Assim, não, a gente não vai se envolver com isso daí. Isso daí nem pensar. A gente não vai ser conivente com um negócio errado disso daí, né? Falamos, assim, ó, Habib, isso daí não tá cheirando muito bem, não é legal. Porém, ela já estava apaixonada. Então ela quer porque quer trazer essa pessoa pro Brasil. Mas não o príncipe, o sheik, né? Não, Ah, tá. Porque, não. cara, o sheik não Não, vai o querer sheik, você, né? mulher. Tá exagerando, né? Não, no o conto sheik, de fada. o sheik faz, né? É o de Dubai, que tá em alta, né, no TikTok, é ele que tá, né?
Ele e os H Brothers, né? Que são os blogueirinhos de Dubai. São 8 rapazes que ficam mostrando o seu lifestyle pelo mundo, viajam bastante o mundo. Então as brasileiras são loucas por eles, né? São loucas por eles. Mas o sheik mesmo de Dubai não vai dar moral. Não vai se preocupar, né? Só o sheik Joseph aqui, né? Que vai se preocupar com elas, né? A fim de querer ensinar a cultura e fazê-las abrir a mente para não cair nessas furadas aí. Até porque o sheik é nobreza, né? A nobreza não vai se misturar com plebeia, igual a mesma coisa na Europa, ou coisa assim, né? E daí tem a questão também da princesa Diana, porque elas perguntam muito, mas se aconteceu com a princesa Diana, pode acontecer comigo. Assim, gente, a princesa Diana não era plebeia assim. Então, se você estudar direito a história dela, vocês vão perceber que ela não era tão plebeia assim. Ela tinha uma certa casta, ela tinha uma certa posição, né? Sim, na Inglaterra. Então, ela não era uma qualquer. Também, né? ela não era uma talhada qualquer. pra isso. Então, ela tinha uma certa posição ali, um acesso à família real. Né? Então, mas a mídia, né, vendeu essa imagem de que um príncipe casou com uma plebeia. Né? Igual eu falo assim, gente, a história de um príncipe se interessar por uma plebeia é só na Disney. É só lá que isso acontece. Mulher que tá ali morando no Capão da Embuia vem vender roupa aqui no centro, vai receber uma mensagem do sheik, cara? Não, velho. E elas acreditam, porque daí fazem, né? Eles fazem uma videochamada usando a imagem do príncipe de Dubai. E elas é tão bem feito, gente, que até a gente que estamos acostumados com isso, eu falei assim, meu Deus, será que é mesmo? Até esses dias eu questionei o Paulo, falei assim, será que os H Brothers não são golpistas? Porque eu tô começando a acreditar que são. Porque, assim, é tanta informação, mas é tanta evolução, vamos dizer assim, né? Atualização nesses golpes, que chega uma hora e fala assim, nossa, ou são mesmo ou não são, né? Até a gente fica meio que, em alguns casos, a gente fica meio que perdido. Eu acho que eles devem atirar, assim, de canhão, né? Espalhar chumbo e cara, pega uma menina, tá com o emocional abalado aí e pronto. Mas se você entrar, por exemplo, no TikTok, você vê bastante live de árabes, supostos árabes, né? Que estão ali. E o que eles fazem? Eles ficam jogando notas de dólar numa mesa, com uma música árabe no fundo, e muitas vezes tentando falar o dialeto árabe ali, para poder conquistar o público. E ali fica, olha, me dá o presente, me dá o presente. No TikTok você pode dar vários presentinhos, né? Você pode dar o golpe já começa aí, né? As moedinhas, as florzinhas lá. E aí o que acontece? Ele define, o dono da live define ali no TikTok qual presente vale mais. Ele nunca, obviamente, vai pedir o presente que vale uma moedinha. Ele vai sempre pedir o que vale 300, 400. E nisso as pessoas, para poder pagar, precisam abastecer com crédito. Lógico, vai ter que colocar o cartão de créditozinho ali para poder rodar. Então, muitas Habibits acabam, né, reportando pra gente que se endivida nisso também. Então, eles conseguem pegar dinheiro dessa forma também. E a plataforma não tá nem aí, ela só quer receber o dela. Exatamente, porque tecnicamente ele não tá fazendo nada ilegal para a plataforma, né? Ele tá fazendo uma live, tá contribuindo ali os seguidores e quem quer, né? E aí elas caem nessa e começam... Esse é um ponto interessante. Você acha, Paulo, que as redes sociais têm alguma responsabilidade sobre esses catfish, esses golpes, assim? Eles teriam que olhar com uma lupa um pouquinho maior nisso? Olha, ou não? Minha opinião pessoal, eu penso que sim, que as redes sociais precisam, né, criar alguma política nesse sentido para poder ter um melhor filtro dos conteúdos que estão ali. Quando o TikTok começou, e ainda hoje você consegue achar uns resquícios disso, existe muito conteúdo maior de 18 ali no meio dos conteúdos válidos. E, inclusive conteúdos voltado a mortes, etc. Né? Então, conteúdo bem barra pesada ali. Claro que hoje o algoritmo já consegue trabalhar um pouco melhor, mas na política da plataforma, creio que eles ainda precisam enrijecer um pouquinho mais para poder inibir esse tipo de pessoa. Né? Visto que aqui no Brasil, mesmo com a atualização da LGPD, né, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, a gente ainda não conseguiu alcançar isso propriamente. Né? Há ali uma barreira e tudo mais, mas a gente não chegou na excelência. Então, sempre quando entra nessa questão dos vídeos da rede social e quando vai para o jurídico, sempre é uma batalha. Sempre tem que ter uma interpretação, sempre tem que ter provas um pouquinho mais elaboradas, enfim. Então, a gente ainda penso que a rede social não precisa, sim, melhorar um pouquinho nesse quesito para poder ajudar os seus usuários. O TikTok... Desculpa. Não, por favor. O TikTok até melhorou bastante, né? De uns anos para cá. Porque ele tem... Depois que foi... Ela começou a seguir, né, a questão do nicho,
né? Então, aquela questão de não ter filtros ali no feed, né? Melhorou Sim. bastante. Agora, quem assumiu o antigo TikTok é o Kawaii. Tanto é que até criaram uma conta minha no Kawaii. Então, ou seja, todos os vídeos que eu posto no meu TikTok, eles salvo sem a marca d'água e reposta lá no Kawaii. Automaticamente. Virou tudo- Tem mais de 20 mil seguidores lá. E todas tentam interagir comigo, mas não sou eu, né? Lá no Kawaii. E até fiz, né? Até mesmo tomamos as devidas providências. Mas é igual o Paulo falou, né? Que o Kawaii não tem um representante no Brasil, né? Um escritório, né? Isso. O que aconteceu? A gente fomos surpreendidos com uma conta no Kawaii repostando os conteúdos dele. E aí eu falei, poxa vida, a gente, né, tá tendo aí um direito violado ali, né, de produção de conteúdo. Bom, peguei e fui atrás para poder identificar primeiro que a conta que criou nem do Brasil é. Então já temos uma primeira barreira, porque se fosse abrir algo no jurídico e tudo mais, assim como conversei com alguns advogados, ia ficar um pouco mais complicado porque é um país de fora. Então seria um trabalho a mais ali, um passinho a mais para poder dar. Porém, essa conta, ela tá agindo ao nosso favor de qualquer forma, porque ela não tá pegando o conteúdo e refazendo o conteúdo, ela simplesmente tá espelhando, é como se a gente tivesse criado uma conta e fazendo um espelho. Então eu falei para ele, deixa lá, desse modo que tá apenas espelhando, não tá, nem o que se coloca no comentário tá trocando. Então realmente a pessoa só tá espelhando todo o conteúdo. Ah, então não é para atrair vítimas, assim, usando Não, Mas isso é uma pessoa ou é o próprio Kawaii que fez, assim, que criou pra... Não, isso sei lá, é uma pessoa. Uma pessoa que fez isso. Uma pessoa que tá fazendo isso, na Aí verdade. fica um pouco perigoso, né? Porque se do nada ele... Então, a gente tem monitorado essa conta justamente por isso. Então, todo momento a gente está Vocês têm que dar uma olhando olhada, para poder ficar ver o esperto. que está acontecendo. Até nos vídeos até cheguei a falar, mandar um Isso, recado a indireto, gente eu falei assim, informa. olha, providências, né? Estão sendo tomadas, então assim, você para, né? Mandei um recado, porque era um teste, né? Uhum. Falei assim, vamos ver se a pessoa está ouvindo, vamos ver se é do Brasil ou é de fora. Uhum. Se for brasileiro, pode meio que se sentir um pouco intimidado, vamos dizer assim. Falei assim, opa, o caldo vai engrossar, né? Mas não, a pessoa começou a repostar o vídeo inteiro, sem edição. Então daí que nós chegamos à ninguém conclusão, entende, né? não está entendendo o que eu tô falando, simplesmente está só repostando. É uma pessoa de fora do Brasil. Daí ela tenta monetizar com isso, com os Sim. seguidores. E não me passa um centavo sequer, né? isso aí é Um o pior, centavo hein? de dólar sequer. Mas mesmo que essa conta esteja grande, né, um pouquinho crescendo lá no Kawaii, ela não tem condições de monetizar lá pelaquela plataforma. Uhum. É porque o TikTok hoje ele consegue ser mais comercial, então você consegue puxar mais parceiro. O Kawaii ele ainda é meio que underground da internet ainda. Sim. Ele não alcançou ali a plenitude dos shorts do YouTube, por exemplo, né? Uhum. Então, por enquanto a gente monitora aquela conta, vê se não faz nada errado. Enquanto não tiver nada errado, tudo bem. Agora, a hora que começar a puxar um pouquinho pro lado errado, a gente vai, né? Vamos pro embate ali. Uhum. Voltando aí para a questão dos golpes virtuais, mais a tua área, Paulo, com a inteligência artificial a coisa piorou, escalou assim de um Muito. jeito que eu acho que não são só mais as pessoas mais modestas intelectualmente falando que caem, né? Sim. Uhum. A coisa é difícil de você perceber mesmo que não é, né? Exatamente. E como faz Bom, para resolver? nós temos alguns procedimentos que a gente pode tomar no dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente tem uma tecnologia chamada Deepfake, que é onde eu pego a tua foto e eu consigo montar um vídeo de você falando, como se você realmente tivesse gravado aquele vídeo. Só que outra parte desse deepfake é como se a pessoa se grava e coloca a sua foto na frente para poder fazer como se fosse uma embalagem, né? Então aparece você falando, mas é uma pessoa que está lá gravando. Nesses casos, ainda a tecnologia ainda dá uma falhada. Você consegue olhar um canto do olho que está estranho, a boca que está torta. Então, assim, tem alguns pequenos detalhes que, se você parar, olhar de forma bem detalhada, você consegue ainda identificar. Mas não é fácil, né? Muitas pessoas caem em golpe diariamente por conta disso. Igual eles utilizam, né, no caso dos árabes, eles utilizam o príncipe de Dubai. Então, vira e mexe, você acha na internet o príncipe de Dubai fazendo uma venda de um produto lá da Europa que não tem nada a ver com ele, né? Fazendo venda de uma viagem que não tem nada a ver com ele. E elas caem, né, infelizmente. E também outra questão, além desse deepfake, eles utilizam também
a área onde eles estão. Então, a pessoa está gravando, ela consegue mudar o background, ou seja, ela consegue colocar como se ela estivesse lá na frente do Burj Khalifa, por exemplo. Né? Ela fala, tô aqui, e começa a criar uma historinha, um storytelling ali, convence a pessoa e faz ela mandar dinheiro. Então, eles utilizam a inteligência artificial em favor deles. E hoje, o problema disso é que a inteligência artificial está na palma da mão. Então, com qualquer smartphone, com qualquer aplicativo estilo CapCut da vida, você já consegue ter um nível bom para enganar alguém. Não é um excelente. Né? Se você pegar profissionais ali que estão dia a dia estudando isso, dificilmente você consegue enganar a pessoa. Mas, para o brasileiro, já muita coisa, já acaba sendo muita coisa, né? Então, acaba caindo nesse tipo de golpe, sim. Então, a inteligência artificial, ela facilitou a vida desses bandidos, realmente, né? Porque ter tempo para fazer isso, para mim, não tem como qualificar de outra forma, né? E só tá aumentando, né? Isso tá gerando uma Isso. bola de neve. Cada vez mais. E quanto mais a tecnologia avançar, mais problemas a gente vai ter. E qual que é a tua dica para quem tá desconfiado ou, sei lá, para poder se prevenir disso? Pensa o seguinte, quando a oferta é demais, desconfie. Né? Esse acho que é o princípio básico de tudo. Então, vi um produto na internet, é alguém famoso, verifica antes de sair lá, de apertar o botãozinho confirmar. Primeiro também, que esses golpes geralmente eles não vão utilizar meios legais de venda. Né? Então, ele não vai usar, por exemplo, um domínio do Mercado Livre ou de outras plataformas grandes. Geralmente é um link que ele criou lá num site duvidoso e colocou ali para você. Sempre aquela máxima das dicas de segurança, verificar lá na URL, na barrinha do navegador, se ele está com cadeado, né, significa que é uma transição segura, mas também não dá para confiar, porque geralmente se vende também com aquilo lá, e aí a pessoa está vendendo um golpe, seguro o link, mas está vendendo um golpe. Então, verifique o produto antes. Tá lá vendendo, Príncipe de Dubai tá vendendo uma viagem para a França. Peraí, tem alguma coisa estranha, né? Porque primeiro o Príncipe de Dubai jamais iria fazer isso. Então, verifique antes. Apareceu uma figura pública vendendo algo. Verifica se é do nicho dela, verifique em outras redes sociais se essa pessoa realmente está fazendo esse tipo de propaganda, se ela está fazendo essas promoções. Porque se ela tiver, não vai ser só no Instagram ou no TikTok, vai ser em todas. Né? Geralmente, a agente de publicidade que gerencia esse pessoal joga em tudo, né? Então, apareceu, igual está tendo muita explosão, vendas de cursos e e-books hoje na internet, torta e direita, né? Geralmente, o e-book e o curso é de baixa qualidade, a pessoa só está interessada em enriquecer mesmo. E aí Às vezes é feito até por inteligência artificial. Exatamente. Vai lá e vende o material lá por 50. Fala, não, meu material vale 50. Só que se você pega o material de uma pessoa que entende mesmo, vai ser R$2.000, R$3.000, né? Então, quando a oferta foi demais, dá uma desconfiada porque alguma coisa tem embaixo, alguma coisa errada tá por trás No mínimo, você vai sair comprando uma porcaria. No mínimo uma porcaria. Mas tem casos igual, no caso dos árabes, que eles vão extorquir mesmo. Né? Igual o Sheikh Joseph falou, né? Tem Habibits aí que venderam casas. A gente já chegou casos pra gente que a Habibit realmente vendeu casa. Vendeu a casa para poder mandar dinheiro com uma promessa de uma vinda de um tesouro, de uma vinda de um dinheiro. Esse foi aquele clássico lá, me manda um pouquinho que eu vou te devolver um montão, né? E vai cobrando, todo mês arranja uma desculpa, né? Eu tenho um documento aqui. O que eles pedem muito também na internet, né? No caso dos árabes, que eu vejo, é o cartão jogo. Então, por exemplo, tem um Xbox Card, que é para videogame, tem o PlayStation, né? Esqueci o nome do serviço da Sony lá. PlayStation Plus. Isso. Tem também do Google Play e do Apple Card também. Apple Card, né? Que são cartões para você comprar jogos digitais. Então eles pedem, porque geralmente esses rapazes que estão aplicando esses golpes, geralmente... Uma molecada dos infernos? Estão ali com seus 20 e poucos anos. E por muitas vezes eles nem aonde eles estão, nem o console eles têm. Eles pedem para revender lá. Então faz um comércio local. E aí elas, aqui no Brasil, pegam e compram porque você só compra e manda o código. Então você não precisa do cartão físico. Você compra pela internet, manda o código e ele vai revender esse código lá ou vai usar. Né? E eles pedem mesmo, olha, eu preciso que você compre esse cartão e manda a foto para ela. Idêntico isso daqui, manda o link para elas comprarem. Alguns é o cartão de fato que elas estão comprando, outros é só um phishing mesmo, que o phishing é o golpe de você puxar pegar dados, pessoas. né? Isso, você enganar ela com aquilo que ela está procurando. Papo do Marçal. Geralmente chega no teu e-mail lá, né? Por exemplo, eu gosto muito de tecnologia. Então, o que eu vejo de phishing no meu e-mail é clássico.
Coisas de tecnologia e Receita Federal. Receita Federal, toda semana eu recebo um e-mail lá falando que eu tô devendo Receita 10 Federal. por dia, Até velho. assusta, né? E coloco- me assusta porque eu Seu acho que eu CPF devo foi lá. cancelado. Exatamente. E coloca o logo da Receita, coloca o logo do governo, tudo certinho, mas daí você vai começar a olhar os detalhes, você vê uma fonte torta, você vê que não tem data, não tem hora, o E-mail, né? remetente que tá vindo, né? A pessoa que tá enviando lá. Não tem o e-mail original, né, da Receita. E primeiro, né, gente, Receita Federal, cai aqui entre nós, não vai entrar diretamente em contato com você. Né? O máximo que você vai saber é a hora que bloquear o seu CPF, você vai ter que ir atrás. É. Então, esses clássicos phishings, por incrível que pareça, ainda derruba muitas pessoas. Acontece com cartão de crédito, com banco, com corretora, né, de financiadora, quer dizer, para regularizar nome, geralmente eles têm um banco de dados, porque a partir do momento que o seu CPF está na internet porque você fez algum cadastro, todo mundo tem acesso de alguma forma. Né? Não tem como privar 100% do seu CPF. Então eles vão pegar e vão ver, você tem uma dívida, por exemplo, numa varejista aí qualquer do Brasil. Eu vou criar um e-mail dando uma empurradinha. Vou criar um link falso com boleto falso e mando aqui, se você pagar, tem uma dívida de 7 mil, paga 2. Né? Você tem R$39 lá na Vivo e você vai lá, pô, 39 você sai pagando, Exatamente. né? Daí você olha lá, não tem é em branco Exatamente. o beneficiário. E às vezes o mais grave é que às vezes quando eles mandam um boleto, geralmente no início do código de barra tem o número verificador do banco, né? Do Banco do Brasil, Bradesco, etc. Geralmente eles falsificam aquilo lá. Então eles colocam um número qualquer só para a pessoa bater o olho ali e falar, não, tá tudo correto. Vai lá, escaneia o código de barra, ou escaneia agora o Pix, né? E faz o pagamento. A partir do momento que fez o pagamento, principalmente com Pix, acabou. Porque se você fez o pagamento com Pix, a pessoa muito provavelmente na outra parte já está esperando. A partir do momento que caiu aquele montante na conta, ela já vai passar para uma outra conta. Se passou para uma outra conta, já era. Claro que você, nesses casos, você precisa ali entrar com um pedido com o banco tem que fazer esse trabalho de reversão para você, e se ele não quiser, aí a gente tem que ir pelo meio jurídico mesmo para forçar. É uma responsabilidade do banco com isso também. Entramos numa era de que o planeta Terra é só para os fortes. Complicado. Tudo através de uma tela, né? Não é mais Tudo nada. através de uma tela. E cada vez ficando menor, né? Porque agora a gente não só tem TVs, computadores, como a gente tem smartphones, tem smartwatch, né? Tem anel inteligente agora também. Então, cada vez mais o ser humano vai ficando integrado com tecnologia e cada vez mais os crimes cibernéticos vão se aperfeiçoando conforme aquilo que a gente tem nas mãos disponíveis. E aí você pega, a gente tá numa geração ainda, né? Essa geração tem muitas pessoas, eu sou uma delas, mas assim, uma geração, a minha mãe, ela foi conhecer a internet depois dos 50 anos. Para eles acompanhar essa evolução, cara, é desumano. Né? Primeiro é no emprego, depois é na vida pessoal mesmo. O cara já... Não, o reconhecimento facial e bota o dedo aqui, senão você não tira. Poxa, sei lá, eu não sei se tem muito o que fazer. Eu acho que essa geração vai pagar o preço do avanço da tecnologia. Não tem como você tentar proteger elas do avanço, porque o avanço vai sair patrolando aí, cada um por si. Ô Paulo, e você acha que... E do outro lado, e a parte da proteção, você acha que tá crescendo também à medida que também esses golpes estão crescendo ou não? Tá meio estagnado? Não, cresce. Nós temos como classificar alguns hackers, né? Nós chamamos... tem os hackers, o Red Hat, estão os chapéus vermelhos, os chapéus cinzas e os chapéus pretos, né? Da mesma forma que a gente tem esse povo trabalhando para fazer algum tipo de golpe na internet, utilizando esses algoritmos, etc., nós temos profissionais da área de cibersegurança também trabalhando para empresas para blindar essas empresas e os dados sensíveis dos clientes, né? Porque, imagina, se uma pessoa confiou os dados dela para uma empresa e vaza aqueles dados, como acontece muitas vezes, é responsabilidade da empresa aquilo que vazou. Né? Então, da mesma forma que eles criam as artimanhas, as armadilhas, os profissionais de cibersegurança também têm que criar uma contra-armadilha e ficar ali fazendo uma engenharia praticamente reversa, né? Por assim dizer, para poder identificar aquele golpe. Né? Mas no caso dos árabes em si, é um pouco menos complicado, porque geralmente esses golpes, não diria bestas, mas é menos nocivo nesse sentido desses golpes maiores que a gente tem aí na internet. Porque, claro, eu falo desse sentido porque tem casos gravíssimos, né, igual a gente citou aqui.
Mas na maioria, geralmente, essa extorsão pequena de dinheiro, onde um valorzinho ali vai indo, vai indo, né? O que eles conseguirem pegar, pegaram. Exatamente. Então é uma molecada que tá atrás nem do computador, às vezes do celular. É porque lá no Oriente Médio tem muita região pobre. Então a internet não é tão abundante quanto aqui no Brasil, por mais que o brasileiro ache que a internet aqui não é tão boa, mas lá a coisa é um pouquinho pior. Então, geralmente, nos grandes centros, nas grandes cidades, né, igual a gente sempre bate, Dubai, a Arábia Saudita, etc., porque são esses grandes centros onde as pessoas são mais evoluídas mesmo, né? Então, outras regiões ali do Oriente Médio ainda sofrem com isso. Então, quando eles têm acesso, geralmente eles querem sair de lá. Eles querem sair de uma forma natural ou eles querem sair forçado. E uma forma que eles acharam de chamar atenção é conseguir alguém que financia a saída deles. Então, eles pegam e aplicam esses golpes para poder realmente ter esse resultado final de conseguir sair de lá. Então, muitas vezes junta ou às vezes a mulher envia o dinheiro completo, eles acabam indo para a Europa e aí some. Mesmo porque o foco deles é a Europa, né? É. Então, assim, só que eles não conseguem sair do país deles e ir direto para a Europa. Porque como não tem como comprovar renda, então segue visto. Não entra no bloco europeu. Então, o que eles fazem? Eles fazem as brasileiras se apaixonar, fazem com que elas acreditem, né? Então, eles prometem um amor eterno. Então, eles vêm para o Brasil prometendo que quer casar. Muitos chegam ao Brasil e conseguem realmente casar com brasileiro, ao ponto de adquirir os documentos brasileiros, consegue pegar o passaporte e depois some no mundo. Porque o passaporte brasileiro, ele é considerado um dos 10 mais poderosos, né? O brasileiro consegue viajar para 180 países sem a necessidade de visto. Né? E a maioria deles estão localizados na Europa, né? Então, o foco deles é a Europa. E os países deles, eles não estão nem aí para esses golpes? Tem alguns países como o Egito, já está tomando providências, né? Então, o carta-convite já não é aceito mais. Né? Tem o Paquistão, o Afeganistão, que os brasileiros não são bem aceitos lá. Então, também, carta-convite também não está mais sendo aceita, né? Então, está caindo por terra essa questão da carta-convite. Então, está ficando obsoleto, né? Ô Paulo, tu falou uma coisa que eu fiquei pensando agora. Então, não necessariamente, não sei se eu vou conseguir traduzir o que eu pensei, mas não necessariamente o golpista é um bandido. Às vezes é uma pessoa desesperada querendo escalar da forma que der para sair do problema que ele tem. Isso. Claro que isso não vai justificar o que ela está fazendo, mas não é uma pessoa que vai fazer recorrentemente. Ela vai querer resolver o problema dela e sair e aí depois ver o que faz a vida. Né? Nós temos ali alguns casos, né? Nós temos esse caso, desse modo que você falou, realmente que a pessoa está com um problema pontual, vai lá, faz e some. Mas também nós temos os carteiras batidas, que estão sempre ali. Sim, que é o call center lá da... Exatamente. E no TikTok você entra, você vê muito isso. Você vê muitos homens lá estrangeiros, coitados, às vezes até banguela, às vezes até num lugar precário, pedindo ajuda ali. Eles gostam de colocar muita mulher grávida e criança e idoso também, para poder falar nessas lives, porque comove. E no emocional, né? Vai pro emocional das pessoas. Emocional. E ali essas crianças pedem comida, pedem para dar aqueles presentinhos do TikTok. Então a gente tem várias vertentes, né? E aí, por isso que eu falo para as pessoas tomarem cuidado. Então, na hora que estiver verificando esses produtos online aí, cair numa live de um lá que tá pedindo isso daí. Pelo sim, pelo não envie. Tá? Não envie seu dinheiro para isso. Se você quer ajudar as pessoas, ajude, que no Brasil tem bastante forma de ajudar, né? Por essas e outras razões também que eu nunca fiz live no TikTok. E nem vou fazer. Por quê? Porque senão... Primeiro, o que eu tenho a falar, né? Nem todo mundo que está navegando numa live no TikTok está disposto a ouvir. Então, falar para quem você não quer ouvir, para mim, né? O tempo, ele né? Então, ele é importantíssimo. Né? Então, por isso que eu criei um grupo fechado exclusivo, com uma peneira. Quem está interessada mesmo, querer aprender sobre a cultura, né? Vai entrar no grupo e vai estudar sobre a cultura. Então, esse teu grupo, ele não é necessariamente tão somente para prevenir de golpes, não. É para apresentar a cultura árabe para quem tem interesse. Então, você não precisa ter uma ligação árabe. Você é uma menina normal e tá interessada, entra no teu grupo. Ou está interessada para querer um dia viajar, né? E saber como se portar no lugar, né? Que roupa usar. Serve para isso também. Né? Sobre a cultura. Por exemplo, o que é permitido e o que não é permitido, né? Quer saber sobre a cultura, porque se interessa pela cultura, né? Porque a gente parte do seguinte princípio.
Uma vez que a pessoa ela se interessa pelo uma cultura, entende, passa a entender, né? O que é permitido, o que não é, o que é legal, o que não é. Ela vai, por si só, saber identificar o que está cheirando estranho. Opa, esse homem que está me chamando para conversar não condiz com o comportamento de um árabe de verdade. Então, eu vou ficar, né? E aquilo que eu falo para elas. Gente, amor em uma cabana não dá futuro, não enche barriga. A não ser que seja de outra forma, né? Então, saiba escolher os seus pretendentes. Então, assim, existe assim, não todas, mas existe um movimento de síndrome da vira-lata. As brasileiras. Então, assim, o que importa é o amorzinho, o que importa é vamos construir junto. Isso na cultura árabe não existe. Esse negócio de construir juntos. Não tem isso. Porque o árabe, ele é provedor. Desde pequeno, ele é ensinado pela mãe de que ele tem que ser o provedor da sua mulher ou das suas esposas e dos seus filhos. Ele é responsável pela parte mais grosseira da vida. Então, ele tem que sair para trabalhar. Um árabe puro sangue vai trabalhar 15, 18 horas por dia. Ele se preocupa em fazer dinheiro, não vai ficar na internet buscando amorzinho, ainda mais com uma estrangeira, né? Então, é aquilo que eu falo dentro do grupo. Para entrar dentro de uma família árabe, não é tão simples assim. Não é simples. Primeiro, não basta apenas ela conquistar. E muitas brasileiras, por não saber como funciona a cultura, no TikTok, nas lives, quando vocês tiverem a oportunidade de dar uma passeada ali, né? Uma fuçada, vocês vão ver o comportamento que muitas brasileiras têm na internet. Seminuas. Então, elas querem conquistar os árabes com a sensualidade e a sexualidade. E não é assim que conquista. E claro, que para eles lá é legal, né? Porque é uma coisa diferente. Porque as mulheres muçulmanas usam de burca, né? De hijab. Então, assim, elas estão todas cobertas. Então, a exploração do corpo na cultura árabe não existe. O corpo feminino não existe. Então, quando ele se depara com uma mulher gringa, estrangeira, agindo dessa forma, ele se diverte. É Orlando da vida para eles, né? Então, e muitas acham que isso é o caminho. Não é bem assim que funciona. Então, não basta apenas conquistar, seduzir ali, né? O árabe. Se ele já for casado, que muitos são casados, muitos já têm uma primeira esposa. Então, a primeira esposa é a anfitriã. Ela é a abelha rainha da família. Então, ela vai ter que conquistar não só ele, como vai ter que conquistar a primeira esposa. Se a primeira esposa for com a cara dela, ela tá liberada para casar. Só que não basta isso. Além da primeira esposa, ela tem que conquistar o quê? A sogra. Se a sogra não gostar dela, o casamento não acontece. Então, é bem fechado. A cultura árabe não é tão simples assim, né? Por isso que a gente fala, tem que estudar. Se esse é o propósito, né, de alguma brasileira, tem que estudar. Não simplesmente acreditando com qualquer uma brasileira que diz que fez a reversão, que coloca uma toalha de mesa na cabeça e falando que é muçulmana. E depois fala, siga meu exemplo que comigo deu certo. Oi? O buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E isso elas não querem enxergar, porque se você chegar nelas diretamente, elas viram um bicho, as brasileiras. Mesmo elas estão desconfiadas, aquele sexto sentido, né, feminino, elas viram o bicho. Por que isso? Por que elas... Porque elas vê, vamos supor, assim, até no Você primeiro... tá desfazendo o castelo que elas estão de areia, né? É? Então, assim, até a psicóloga, a neuropsicóloga, né, a Sueli, que participou do primeiro episódio do nosso podcast, ela explica. Ela fala exatamente o porquê, quais são os gatilhos, o porquê que isso acontece. Lá no primeiro episódio ela explica, né? E é a questão de não querer ser, mas querer ter. Então coloca o ter antes do ser. Né? É colocar literalmente a carroça na frente dos bois. Então, assim, não vai chegar a lugar algum. É tudo um processo, né? É todo um processo. Tem que ter paciência, né? É filosofia oriental. Tem que ter paciência. Nada acontece da noite pro dia. É aquele sonho da grana fácil, da vida boa rápida, né? Rápida. Assim, de acelerar as coisas e você vai se ferrar, né? E quando vocês perguntaram pro Paulo se isso vai melhorar ou não vai melhorar, na minha opinião, vai piorar. Porque essa geração agora, o foco delas é outra. Né? Que eu não vou falar aqui porque eu não vou levantar polêmica nenhuma aqui, né? Mas o foco dessa geração, dos 20 anos, 25 anos, né? Até os 30 anos hoje, o foco deles é outro. O gostar musical, vamos dizer assim, é outro, né?
Só que o tempo vai passar para essas pessoas. Elas vão se tornar 40 a mais, 50 a mais. E aí elas serão vítimas também. Mas será que elas já não vão estar mais preparadas porque elas já nasceram nessa idade tecnológica? Mas é que nesse caso tem uma diferença, né? Mesmo que essa geração já tenha nascido ali bombardeada pela tecnologia desde o que nasce, né? Muitos pais ali já colocam tablet, celular na mão da criancinha, ele já vai se acostumando. Como eu falo, na tecnologia você também precisa saber usar, porque a tecnologia ela vai ser uma ferramenta crucial na tua vida, mas ela também pode ser uma destruidora da tua vida. E o que acontece é que essas crianças estão crescendo sem instrução tecnológica. E aí, aquele celular não passa de um vício. Então, vai desenvolvendo um vício na criança por utilizar de forma errada. E aí é o que o Joseph falou. Lá na frente, isso vai estourar, né? Porque a pessoa não aprendeu a utilizar aquilo a favor dela, mas está utilizando contra ela naquele momento. Cara, eu acho que o que o Joseph, não sei se é isso que você quis falar, mas eu tenho a impressão de que sim, é que essa geração tá vindo tão preguiçosa, tão vagabunda, que se tiver uma chancezinha de ser verdade o golpe, cara, eles vão, puta, a gente tem que trabalhar e ter essa chancezinha, eu vou me abraçar aqui. Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Já viram falar do Raul? Não. Qual Raul? Quer explicar pra nós, Fábio, o golpe do Raul? Raul, Dessa geração nova agora? qual golpe que... Então, assim, até usaram a voz de uma jornalista aí famosa, que eles são jovens, né, são descolados, e que ficam ostentando nas redes sociais, né, uma vida boa e tudo mais, e que ficam prometendo, olha, consegui vencer, ando de carrão e tudo mais, mas é tudo um golpe. Então é o golpe do Raul. O golpe do Raul. O golpe do Raul, que é a geração essa agora que tá usando. Que o cara vai lá, aluga um carro, fala que é dele, fala que venceu na Uhum. vida e no final ele vende um curso. Nem curso não mente. Tem outras coisas por detrás, Eita. pesadas. É. Então, assim, que é o golpe do Raul, que é essa geração, né? Então tem muitas meninas aí que essa glamorização, bom, a glamorização pelo aquilo que não é certo, vamos dizer assim, nessa geração tá demais. Sim. Concordo. Tá em gênero, demais. número e grau. Tipo, né? E também nesse sentido tem, puxando aquela hora que tu falou, a IA, né? A IA para essa geração é quase que um pai e uma mãe ali. Então, tudo eles buscam na IA. Então, principalmente hoje, você vai trabalhar com adolescente em colégio, eles já não fazem mais pesquisa como antes. Ah, não, deixa eu perguntar aqui pro chat, deixa eu perguntar aqui pro Google, deixa eu perguntar para não sei quem. E vai, só copia e cola. Ou seja, eles, como eu, às vezes, né, faço palestra e algo nesse sentido, faço treinamento com jovens, sempre falo para eles, vocês precisam saber trabalhar com IA. A IA vai ser uma ferramenta muito boa na tua mão, desde que você raciocine com ela. Você não pode deixar ela raciocinar sozinha. Né? Então, sabe montar um prompt certinho, sabe extrair o máximo daquela ferramenta? Ótimo. Se não sabe, é melhor nem mexer, porque senão você só vai... Né, Mas eu acho que daqui pra frente é só pra trás nesse sentido, cara. Porque, veja, vamos voltar um pouquinho, que nem é voltar tanto, a época, nossa época, vai fazer um trabalho escolar, biblioteca, Barça, Novo Conhecer, Universal, e, cara, e saiu um negócio lá de 4, 5 páginas. Chega a internet, é muito mais informação sobre o mesmo conteúdo. Teoricamente, faria um trabalho ainda melhor. Não, você não faz. Você procura o cara que já fez pra você. Porque o ser humano é preguiçoso. As crianças a já... lei do menor esforço, praga, ali, velho. mas As crianças hoje em dia não sabem ler uma letra cursiva. É só Não caixa alta. sabe, não sabe mesmo. Não sabe ler uma letra cursiva. Então, Então, daqui pra frente só pra trás, o negócio só falou. pra trás. Não vejo muita salvação, mas espero que pessoas como você se multipliquem e comecem a ajudar essas mentes mais desavisadas, essas meninas que não tem espelho em casa, que o Sheik não quer você, ela quer ter um pouquinho de dinheiro, né? Enfim. Joseph, e vamos voltar um pouquinho a falar sobre as mulheres que caem nos golpes e tal. Beleza, vocês falaram, né, como prevenir, né, como você ficar atento para não cair num golpe. Pessoa caiu no golpe, se tocou, o que ela faz? Para de falar, desconecta de tudo, o que ela... Bom, bloquear a pessoa do outro lado, né? Digamos que o golpe não tenha sido concretizado de fato, né? Ela se tocou. Tem mulheres, por exemplo, que estão se relacionando há 15 anos, esperando a pessoa vir para o Brasil há 15 anos, para pedir em casamento. O cara é bom de lábia, né?
Não, e o árabe, eles são bons. É? Árabe ou o muçulmano, né? Vamos dizer assim, Aham. eles são bons de lápis. Tanto é que a função deles, a profissão deles é comércio, Uhum. né? É comércio. Então eles são bons para vender, são bons de lápis. Então eles falam aquelas coisinhas bonitinhas que elas querem ouvir, né? Mulheres casadas que já entraram no nosso grupo, inclusive também. A gente nem sabia que eram casadas, Não então era um sabia. critério que a gente começou também. Não tem como saber disso, né? A não ser que peça Uhum. um atestado de separação, de skit, alguma coisa assim. Mas também a gente não vai também, né? Sim. Senão nós vamos ficar. Já vem da internet desconfiado que tudo é golpe, né? Sim, isso é E um pedindo documento. documento, opa, você também é golpista, né? Então não tem como a gente filtrar nesse ponto. Daí é cada uma é cada uma, né? Na sua consciência. Mas já tivemos casos no nosso grupo que eram mulheres casadas que estavam ali num relacionamento conjugal em crise. E aí entrou no grupo porque está conversando com um muçulmano, não árabe, um muçulmano na internet. Esse muçulmano pode ser um marroquino, pode ser um argelino, um egípcio, um paquistanês, um afegão, né? Da Líbia. Então, os lugares são diversos. Sim. E daí é porque eles falam coisas bonitas que elas querem ouvir, né? Então, elas vão se deixando levar, eles conseguem entrar na mente delas. Eles conseguem entrar na mente delas, facilmente. E elas, por não saber, não querer estudar e ser resistente, né? Estudar, que é as coisas que acontecem da noite pro dia, e aí acaba o preço a se pagar é muito, muito alto daí depois, né? E não é só monetário, né? Uhum. Emocional e tudo mais, né? E essas pessoas, quando elas caem no golpe, né, tem, imagino eu que deva existir, pessoas que têm vergonha de contar que caiu no golpe e tenta manter ou tenta esconder e só piora a coisa, não quer procurar A ajuda. maioria. A maioria. Tem vergonha de falar. Então, acho que uma das resistências delas entrarem no grupo é por vergonha de saber que lá dentro tem outras mulheres e elas acham que vão ter que compartilhar a história delas, assim, abertamente no grupo, né? Então, elas compartilham se elas quiserem, nas mentorias, né? Que acontece toda semana. Mas a gente não pede para elas falarem, abrir a história delas, né? Então, elas podem perguntar sobre assuntos diversos, sobre a cultura árabe, né? Aham. Mas a maioria não abre. A gente vai descobrindo aos poucos no decorrer das mentorias. A gente vai pegando ali, que elas vão soltando, vão adquirindo a confiança na gente, e elas vão falando. Ah, porque uma conhecida, aquela história de a minha amiga, Minha amiga. né? Então, ou seja, a gente sabe que não tem nada de amiga. Então, são elas, né? Então, ou seja, nudes, né? Na internet, vídeos, né? Íntimos. Isso e rola esse também, essa extorsão? Eles pedem. Pedem e Pedem. se deu, eles agora me Eles paga. vendem, né? No site lá fora. Ah, eles não vão passar pra família? Assim, tipo, Não. ó, conheço tua família e se você não me pagar, eu vou te extorquir. É, Às teve vezes passam. Às é, vezes, Às vezes é. passam. Até um relato, né? No nosso podcast a gente tem a Soninha, um beijo pra Soninha, que ela faz o papel de uma seguidora. Então a gente pega casos reais nos bastidores das redes sociais, eu passo toda a história pra Sônia, né? E aí ela estuda, ela é atriz, então ela estuda e ela representa essas seguidoras. No primeiro podcast que nós tivemos, ela representou a história de uma Habibit que né, evangélica, no interior de São Paulo, e estava se relacionando com um muçulmano, né, do Egito. E lá, nessa brincadeira, trocaram conteúdos íntimos, né? Depois de um tempo, ele pediu $5.000. E ela não tinha como pagar. E aí ele falou, então eu vou espalhar esse conteúdo para a internet. Eles não têm medo, porque lá fora a legislação é Sim. outra, né? Então, ela falou assim, não faça isso. Daí ele pegou, viu que ela estava com medo e assim ele fez. Ele hackeou o celular dela, mandou todos os vídeos para todos os contatos do aplicativo de mensagem que ela tem. Mandou até para o pastor da igreja dela. Que cuzão, né? Mandou para o gerente da empresa que ela trabalhava, ou seja... Destruiu, e isso foi maldade, né? Eles são de assim. ser- Eles são assim, eles agem assim. Tipo, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou ferrar por vocês só por prazer. Uhum. É isso. Sim. Se eu não vou conseguir o que eu quero, porque na hora do bot final, vamos dizer assim, deles, se eles verem que não vai conseguir, daí eles... Se ele tiver provas e... Tipo, ele podia deixar pra lá. Pô, não consegui. Foda-se. Não, mas Porque o foco deles é dinheiro, né? Aham. O foco deles é dinheiro. E aí não conseguiu, fica puto e manda pra galera. Uhum. Vai destruir de vez, né? Entendeu? Então, assim, daí ela teve que trocar de cidade e tudo mais. Tudo isso, né, foi relatado no primeiro episódio do podcast. Tem outras, virão outras histórias, né? Uhum. Que é uma mais
Cabulosa. cabulosa do que a outra. A gente recebe cada coisa no off ali, algumas histórias que nem a gente acredita, né? Na hora que eu tô conversando com ele me mostra, fala, não, isso daí não é possível, a pessoa inventou, não tem como. Ela tá utilizando um chat GPT da vida para criar essa historinha. Lá no grupo nós temos a ajuda, né, da Cissa, que é nossa secretária, né? A gente fala que a nossa secretária, que ela é o front-end do nosso grupo. Não sou eu que atendo elas para entrar no grupo, nem o Paulo. É a Cissa, que é nossa secretária, um beijo pra Cissa, né? E ela nos relata cada coisa, vamos supor, elas acham que estão conversando comigo. Então, elas já fazem, por exemplo, mandam um vídeo naquele mensagem temporária, nuas, achando que tá falando comigo. Com os peitos para fora, enfim. E a ideia é a Cissa fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Já chegaram a fazer vídeo chamada dessa forma, né? Sério? Ligam, achando que é ele, aí a nossa secretária atende e a pessoa estava lá daquele jeito, né? Dali para pior. E aí ela viu na hora que não era ele, desligou. Mas depois de ver, né? Aí a menina falou, ai, eu não sei por que eu vi isso, não sei por que eu precisei ver isso. Falei, não, esquece, não absorve, porque... A gente prepara, né? A gente preparou, né? Bastante Sim. a Cissa. Assim, olha, é isso, vai enfrentar isso, então se blinde. É o psicológico, a gente blinda, né? Porque você vai enfrentar cada coisa e também elas vão vir com tudo aqui na internet, aqui no grupo. E esse teu episódio é o primeiro que vai ao ar, né? Já está no ar, Já inclusive. está no ar. Já está no ar. Tá. É YouTube, o No vídeo YouTube. completo. No YouTube. Ah, Vídeo completo no YouTube. Joia. A gente vai botar lá para você assistir. Eu também fiquei curioso, quero ver, começar Obrigado. a seguir. Mas eu acho que é isso, né, moçada? Então, Mas meninas... antes de terminar, por favor. antes de terminar, eu gostaria de agradecer a presença e gostaria de dar um presente para vocês. Olha. Não é o que vocês estão pensando, tá, gente? Né? Esse aqui é um incenso árabe, o Líbano, tá? Qual é a função? Esse aqui, por exemplo, esse incenso, ele combate a energia negativa, né? Traz prosperidade, boa sorte aí para vocês no podcast de vocês também, tá? Obrigado. Para usar, sabe aquele carvão que usa no narguile? Aham. Então você acende aquele carvão, Aham. em forma de uma moedinha assim, acenda então aquele carvão e depois coloca o incenso, né? Essa resina de incenso de o Líbano, que é de uma árvore muito famosa, né? No mundo árabe, tá? Tanto é que é milenar. O menino Jesus, quando nasceu, os reis magos deram de presente o incenso, o Líbano, ouro e mirra, tá? Então eu quero presentear vocês aqui com forma de agradecimento. Todo árabe, quando recebe um bom convite, ele retribui com um presente, né? Olha, Então, dessa obrigado. forma, eu quero entregar para vocês o incenso árabe, o Líbano, né? muito Para poder obrigado, trazer muito prosperidade para obrigado. vocês. Amém. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Aqui, eu vou dar uma cheirada. Eu queria Assim ele não tem muito Não tem. perfume. Não Não tem. tem cheiro. Mas só quando acende ele, né? Ah, quando acende, Isso. ele daí Quando- exala. Uhum. Eu queria agradecer o convite de vocês, né, daqui do A gente que Capivara. agradece por vocês, Capivara a Talk. disponibilidade. E também convidar as pessoas, as mulheres que estão aí, né, com algum caso ou tá passando por alguma coisa, pode procurar a gente lá para poder acessar o grupo, porque no grupo não é só esse suporte de cultura árabe, nós também temos suportes profissionais ali para falar sobre tecnologia, para falar a respeito de outras áreas também, nutrição, psicologia, enfim, a gente sempre está convidando pessoas diferentes de fora para poder estar interagindo lá com as nossas alunas, né? Então, se você estiver aí precisando desse suporte, só falar com a gente que estão E é convidadas. tudo através do canal Shakeflix? Ou vocês têm Não, a algum gente outro? faz a gente faz através de videoconferência com elas, né? Então a Aham. gente se reúne todas as quintas-feiras. Mas como que eles acham vocês? Ah, é o Instagram do do Só Shake. dar um Google, digitar Shakeflix lá, aparece Tu- tudo lá. O Perfeito. Google já trabalha para nós. Só dá digitar lá Shakeflix, aparece Tem o todas canal as e páginas. todas as páginas lá. É isso aí, gurizada. É isso, meu É isso, meninada. Se vocês tiverem com alguma dúvida, se tem um árabe atrás de vocês, primeiro fica ligeiro. Se vocês acharem mesmo que continua sendo ele, procura o Shakeflix, procura o Paulo aí, para que eles vão poder vão ser o VAR do relacionamento de vocês, validar se é real ou não, tá? Se for um caso real, verdadeiro, manda um convite pro casamento, né? É, claro que deve É o ser, mínimo, deve ser né? É o maneiro, mínimo. né? Deve ser maneiro um casamento árabe, ou não é? Normalmente dura uma semana a festa. Nossa. Tem um pré, durante e depois. Bebida. Não bebe. Não Não, bebe. árabe não bebe. eu não vou. Árabe não bebe álcool porque é haram.
Ah, É pecado. O árabe muçulmano, né? Mas É. se for um árabe cristão ali que já não é árabe Que já- muçulmano, aí pode fazer uma lascou. festinha com... Pode Um árabe fazer. italiano, né? Então as meninas que querem um Exatamente. árabe, mas por que não pegar os, né? Os que moram na Itália? Tem muitos lá. Então, Ah, é. bastante. Maravilha. Fechou? Fechou. Valeu, gente. Foi muito bom, hein?